Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Sofá Amarelo. Então, eu hoje estou confortável com a roupa quentinha, roupa com que normalmente ando por casa na época do inverno. Então, na verdade, isto acaba por ser o meu verdadeiro eu, não é? Porque nós, quando estamos em casa, quando estamos confortáveis, quando vestimos uma roupa que não é uma roupa para impressionar, que não é uma roupa mais formal para o trabalho, é quando nos sentimos realmente bem, quando sentimos esse acolhimento, essa nutrição da alma, não é? Então, eu trouxe-vos este tema e trouxe-vos também esta indumentária para vos falar do nosso verdadeiro eu e para vos falar dos gatilhos no Natal. Ou seja, estamos a aproximar da época natalícia, já falta realmente muito pouco. E aquilo que eu noto também através de conversas que tenho com os meus clientes de hipnoterapia é que no Natal às vezes há tendência para determinados padrões, determinados gatilhos surgirem, porque de facto a nossa família não é a nossa família por acaso, não é? E portanto é como se nós tivéssemos aqui, é como se a nossa alma tivesse encomendado esta família para nos ajudar a limar umas arestas e para podermos dilapidar o nosso diamante, digamos. Então isso significa que nós em família às vezes temos aqui umas sensibilidades mais apuradinhas e estamos sempre mais sensíveis do que noutros contextos. É claro que isto é muito relativo, não é? Dentro da própria família há pessoas com quem existe muita harmonia e há outras com quem é um bocadinho mais sensível, para não usar outras palavras. E portanto aquilo que eu vos vim a dizer é que há questões em que nós às vezes temos tendência a alimentar o problema, a alimentar o padrão. Porquê? Porque se houver uma discussão, se nos tocarem aqui num ponto sensível, se um dos nossos gatilhos for ativado, a nossa tendência é para colocarmos lenha nessa fogueira, não é? Por acaso até tenho a lareira acesa, já que falamos em lareira na fogueira. Mas o que nós temos que fazer é exatamente o oposto disso. Nós temos que tentar apagar esse fogo, no sentido em que não devemos alimentar essa questão, não devemos alimentar as nossas feridas emocionais, por assim dizer. Pelo contrário, devemos deixá-las cicatrizar. Ora, se nós temos determinadas inseguranças porque somos os irmãos mais novos, se nós temos determinadas questões porque achamos que para o nosso pai ou para a nossa mãe que tudo o que fazemos é insuficiente, isto são algumas das questões comuns. É claro que num período em que há muita convivência em família, que estas pequenas questões, não é? Esta poeira tem tendência a levantar. Mas isso não quer dizer que os outros nos estejam efetivamente a atacar ou que os outros pensem isso de nós. Isso significa que nós temos essa pequena ferida emocional, por causa disso a nossa sensibilidade é mais elevada e, como tal, as nossas reações também são exacerbadas em relação a isso, no sentido em que a nossa ferida emocional vai moldar a nossa interpretação, que pode ser uma interpretação negativa, uma interpretação incorreta da situação ou da forma como a pessoa está a falar connosco ou daquilo que a pessoa pensa sobre nós. Na verdade, o que é essencial é nós entendermos que se nós conseguirmos estar no Natal numa posição mais neutra, como se estivéssemos a começar uma história nova na nossa vida, com uma nova identidade, se esquecermos que existe um passado, se esquecermos que no passado aconteceu isto e aquilo, e o nosso ego, claro, ficou preso a essas histórias. Se nós esquecermos isso e se nós formos menos reativos, lá está, não colocar lenha nessa fogueira, e entendermos que todos os dias temos a oportunidade
de agirmos de forma diferente, e isso também pressupõe de deixarmos de reagir como é comum e habitual. Isso pode implicar, por exemplo, escutarmos mais, falarmos menos, inclusive é quando achamos que estamos a ser atacados ou insultados ou o que quer que seja. Ok? Mesmo de uma forma subtil, mesmo com uma piada, o que quer que seja. Porque, na verdade, é comum até uma pessoa que no resto do ano é uma pessoa tranquila, nestas alturas ter explosões que não fazem sentido absolutamente nenhum, ou realmente ter reações que são grandiosas para gatilhos que são mínimos. Portanto, isto tem tudo a ver com a sensibilidade que nós alimentamos em relação a determinadas questões e em relação ao papel que assumimos nessa dinâmica familiar. Mas também fomos nós que criámos essa identidade. Nós alimentámos essa identidade e ajudámos a criar essa nossa visão. É claro que alguns elementos da família não nos veem exatamente como nós somos, não é? No sentido em que nós ao longo da vida evoluímos muito, nós crescemos muito com a própria vida, com as experiências que tivemos, e nós já não somos aquela criança, e nós já não somos aquilo que pensavam que nós éramos, ou a forma como nos viam. Já somos outra pessoa, outra identidade, também mais madura, e que também andou a trabalhar determinadas questões a nível individual, porque todos nós andamos a trabalhar de uma forma ou de outra. Quer seja de forma mais consciente, menos consciente, com terapeutas, ou porque a própria vida nos vai moldando e ensinando, nós vamos evoluindo. E, portanto, os nossos irmãos não são as pessoas que eram quando nós éramos crianças. Os nossos pais não são as pessoas que nós víamos em criança, não é? Toda essa dinâmica vai mudando, todos nós mudamos e, portanto, estas dinâmicas também devem mudar, mas também parte de nós suavizarmos esses gatilhos e entendermos que essas histórias que nos contaram ou que contamos a nós próprios já não existem e que agora existe uma nova pessoa que é mais tranquila, menos reativa, e que se nós achamos que aquela pessoa não nos leva a sério, se nós achamos que aquela pessoa tem uma reação ao nosso desempenho como se fôssemos sempre insuficientes, se nós achamos que somos tratados como os irmãos mais novos e por causa disso nunca sabemos nada, isso somos nós que achamos. E não quer dizer que eles achem isso. A questão é que as nossas reações estão, de facto, a alimentar esses rótulos. Nós próprios, com as nossas reações, é que acabamos por lhes dar razão, não é? Porque, por exemplo, eu quando era criança tinha reações emocionais, era a única da família e tinha reações emocionais, ok? E, portanto, de vez em quando dava-me um ataque de choro porque me diziam qualquer coisa que me magoava e, portanto, eu era sensível e começava a chorar e eles ficavam a olhar para mim, principalmente o meu pai e os meus irmãos, tipo, mas o que é que lhe deu? Está a chorar porquê? É mulher, pronto, é isto, ok? Portanto, nos dias de hoje é precisamente isso que eu posso contrariar. Eu não digo que não deva chorar se tiver vontade de chorar, a questão não é essa. A questão é que, através também de exercícios de inteligência emocional e da forma como a vida me foi tornando mais forte, eu não tenho reações emocionais de forma espontânea e automática assim tão facilmente. Para além do mais, a questão é até que ponto é que eu permito que os outros me magoem ou que os outros me digam coisas que não devem ou que me façam sentir isto ou aquilo. Portanto, aí já me cabe a mim também desenvolver aqui uma certa insensibilidade a esse tipo de provocação. Faço-me entender? Ou seja, aqui a questão é essa. A questão é, as provocações estarão sempre lá porque nós temos essa sensibilidade. Mas se nós limparmos essas histórias do passado e realmente conseguirmos controlar esta reatividade e entender que essa ferida fomos nós que alimentamos e, portanto, também temos a responsabilidade de ir cicatrizando e mostrando que
já não temos essas reações, já não somos essa pessoa ou já não permitimos determinadas coisas. Então, cabe-nos a nós também ir mudando essa identidade para irmos mudando essa dinâmica familiar, não esquecendo que o Natal não tem a ver com consumismo, o Natal não tem nada a ver com materialismo, o Natal não deveria ter a ver com dinheiro, o Natal tem a ver com harmonia em família, o Natal tem a ver com amor, o Natal tem a ver com o nascimento de Cristo também, tem a ver com o regresso do Rei Sol e com o solstício. Portanto, também houve aqui uma perversão do Natal, não é? Ao longo dos tempos, e o Natal transformou-se em muita coisa. Nós temos o Pai Natal, temos as decorações de Natal, nós temos as prendas, nós temos... E isto realmente ganha uma dimensão que já não tem nada a ver com aquilo que deveria ser. Mas também nos cabe a nós, mais uma vez, tentarmos vivenciar o Natal de uma forma mais correta, de uma forma mais amorosa, em vez de andarmos todos às turras numa altura em que deveria haver harmonia em família. Então, reflitam sobre isto, sobre o papel que vocês têm nessa dinâmica familiar, aquilo que têm alimentado em termos de feridas emocionais e a forma como podem terminar com essa identidade e com essa história e começar uma história nova, em que realmente essas feridas já não existem e essas reações são absolutamente minimizadas, ok? Deixo aqui esta reflexão. Lá está, esta sou eu, isto é como se eu estivesse a falar com um amigo, uma amiga, porque às vezes também falo sobre estas coisas, nem sempre, não estou sempre aqui a dar palestras, mas com esta honestidade, porque todos nós passamos por isso e nós terapeutas também temos essas questões, também temos esses gatilhos, muito sinceramente, e pronto, e é isto sou eu em casa. Uma vez vou-vos contar aqui só uma coisa gira para terminar. Uma vez fiz uma leitura da aura e disseram-me assim: olha, a tua avó, eu acho que é a tua avó materna, está aqui a dizer-me, portanto a pessoa que estava a fazer a leitura da aura é mediúnica e portanto canaliza a informação de outros planos. Ela diz: olha, a tua avó está aqui a dizer que tu tens que mudar a forma como andas vestida dentro de casa, a tua roupa de andar por casa e a tua roupa de dormir, porque isso é vergonhoso. Tu tens que ter outra forma de estar, porque isso é uma vergonha. A minha avó realmente era uma pessoa muito vaidosa, e portanto andava sempre vestida que nem uma atriz de cinema de Hollywood, e portanto tinha essas preocupações. E eu, por acaso, pronto, de facto comecei a ter um bocadinho mais de cuidado, porque nós em casa efetivamente queremos estar confortáveis, não é? E quando estamos confortáveis, às vezes digo uma coisa a brincar, que é muito engraçada: estes chinelos não são os chinelos bonitos, são chinelos que são feitos com lã, são rústicos, são artesanais. Agora já há outra versão que tem reforço, não sei se conseguiram ver. Há uma versão que tem reforço, mas eu realmente amo estes chinelos tradicionais aqui de Leiria. Não sei se há noutras zonas do país, provavelmente há. E realmente quando eu calço estes chinelos eu sinto-me realmente em casa. É tipo, ok, agora eu posso descansar, agora eu estou em casa. Ok, e todos nós temos aqueles chinelos, aquelas pantufas, aquela roupa de andar por casa que nos faz sentir este conforto no inverno e nos faz sentir que estamos simplesmente a ser nós próprios e não estamos aqui a inventar máscaras e facetas e estatuto. Então espero que tenham gostado deste episódio, espero que estejam confortáveis e que o vosso Natal seja maravilhoso e muito, muito harmonioso. Obrigada por estarem desse lado.